A parábola do joio e do trigo. Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30, de 36 a 43. Um semeador, durante todo o dia, semeou grão de trigo no seu campo. Ao pôr do sol, voltou para casa, cansado, mas feliz por haver realizado sua missão de trabalho. Semeara trigo e estava contente porque aquele trigo seria, em breve, transformado em pão, para alimento de muita gente. Porém, este homem tinha um inimigo que invejava suas plantações. O inimigo era mau e queria, a todo custo, prejudicar as sementeiras do fazendeiro. Que farei? Pensava o inimigo, e teve a ideia maldosa de semear pequenas pedras no campo de trigo, mas poderia ser retirada e seu ódio não ficaria satisfeito. Resolveu então semear joio onde o trigo havia sido semeado. Foi este plano maldoso do inimigo do semeador. O joio é uma planta muito parecida com o trigo, mas não serve para a alimentação do homem, podendo até envenená-lo. Eis porque o inimigo do fazendeiro quis fazer a mistura do joio com o trigo no campo, visando prejudicar a colheita e causar males aos que alimentassem do produto daquele campo. O inimigo fez o que pensou. Durante a noite, enquanto o fazendeiro e seus trabalhadores dormiam, um homem maldoso entrou no campo e semeou joio no meio do trigal. Completada a sua obra de ódio e ruindade, ele se retirou cuidadosamente. Algum tempo depois, quando as espigas de trigo já surgiam no campo, apareceu também o joio. Então, os trabalhadores foram dizer ao fazendeiro que haviam visto no campo: Senhor, não semeaste no campo somente boas sementes? Por que então está nascendo joio no trigal? O fazendeiro já havia descoberto tudo, respondeu o servidor. Foi um inimigo que fez isso. Os trabalhadores lhe perguntaram: Senhor, queres que vamos agora mesmo arrancar o joio? O Senhor, porém, lhe respondeu com uma explicação: Não é possível fazer isso agora. Vocês sabem que o joio é muito parecido com o trigo. Se vocês quiserem arrancar o joio, que foi plantado junto com o bom grão, arrancarão também o trigo. Pois as raízes de ambos muitas vezes se entrelaçam, desde que cresçam juntos o joio e o trigo. Na época da ceifa, eu direi aos ceifeiros que colham primeiro o joio e o ateiem em feixes para queimá-los, e depois juntem o trigo no meu celeiro. Esta parábola do joio e do trigo, Jesus contou ao povo da Galileia. Seus discípulos estavam presentes, mas não o entenderam. Quando Jesus chegou à casa de Simão Pedro, os discípulos lhe pediram que lhe explicassem a parábola, e o Divino Mestre interpretou-a com muita simplicidade. Que você, meu querido menino, preste atenção para entendê-la também. Eis a explicação de Jesus. O semeador é ele mesmo, Jesus, que semeia a boa semente. O campo é o mundo, terra onde vivemos. A boa semente são os filhos do reino, isto é, são as almas que ouvem o Evangelho e fazem todos os esforços para compreendê-lo e praticá-lo. O joio são os filhos do maligno, o que quer dizer, as almas que não querem ouvir as leis divinas nem as cumprir, mas buscam os maus caminhos do vício, da maldade e do pecado. O inimigo que semeou o joio é o diabo, a palavra que traduz as forças do mal, os espíritos das trevas que lutam contra a obra de Jesus, induzindo as almas ao crime, ao pecado e à injustiça. A ceifa é o fim do mundo, isto é, a época da regeneração da terra, quando o nosso planeta deixará de ser um mundo de expiação e de provas para ser elevado à categoria de mundo de regeneração, com o surgimento do reinado de Jesus entre os homens. Os ceifeiros são os anjos. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Os ceifeiros serão os mensageiros da luz, verdadeiros chefes invisíveis da humanidade. São os grandes espíritos que, em nome de Deus, dirigem aos nossos destinos e vão presidir a transformação do mundo. Assim,
como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será também a época da grande regeneração em nosso mundo. Haverá uma verdadeira separação das almas obedientes das rebeldes. Os que desejam sinceramente o caminho do bem e da justiça serão distanciados daqueles que, por gosto próprio, preferem o caminho da maldade e da injustiça. Os grandes espíritos presidirão a essa separação, que não está longe de ser feita. Todos os que cometem escândalos, maldades, injustiça, serão destinados aos mundos inferiores, onde serão purificados pelo fogo da dor e da expiação. Nesses mundos inferiores, que são o inferno que fala o Evangelho, as almas rebeldes sofrem imensamente. Mais tarde, você vai ler os livros de André Luiz, psicografado por Francisco Xavier, e verá como é triste o destino das almas que se colocam contra as leis de Deus. Outro, bem diferente, é o destino dos justos, das almas obedientes e fiéis. Disse Jesus: elas brilharão como o sol no reino de Deus. Aqueles que neste mundo buscarem fazer o bem aos semelhantes e cumprir os mandamentos divinos serão na eternidade espíritos bons e dignos, seres felizes, belos e resplandecentes. Eis a recompensa que Deus destina aos seus filhos bondosos e fiéis. Entendeu, filhinho, a parábola do joio e do trigo? Medite bem nela. Seja no mundo a semente de trigo, crescendo sob as bênçãos de Deus, para se transformar numa espiga loura e bela. Seja um filho do reino, seja obediente à lei divina. Não permita que as forças do mal, espíritos das trevas, lancem ao seu coraçãozinho o joio da rebeldia e da maldade, dos pensamentos pecaminosos e indignos. Salomão já ensinava há 3.000 anos: acima de todas as coisas que se devem guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a fonte da vida. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. É uma grande verdade, meu filho. Guarde o seu coraçãozinho para o divino semeador. Receba a semente de trigo celeste, que são os ensinos de Jesus e as inspirações do bem.